Começo do livro de 2 Pedro, versão viva. 2 Pedro capítulo 1. De Simão Pedro, servo missionário de Jesus Cristo. Para todos vocês que têm o nosso tipo de fé. A fé acerca da qual eu falo é da espécie que Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, nos dá. Como ela é preciosa e como Ele é justo e bom em conceder esta mesma fé a cada um de nós. Vocês desejam cada vez mais da bondade e da paz de Deus? Então aprendam a conhecê-lo cada vez melhor. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida verdadeiramente boa. Ele até nos faz participantes da sua própria glória e da sua própria virtude. E por esse mesmo grandioso poder Ele nos concedeu todas as outras ricas e maravilhosas bênçãos que nos prometera, por exemplo, a promessa de nos salvar da imoralidade e da podridão que nos rodeiam, e de dar-nos da sua própria natureza. Mas para conseguir estes dons, vocês precisam mais do que a fé, vocês devem também trabalhar arduamente para ser bons e nem mesmo isso é suficiente. Porque depois vocês devem aprender a conhecer melhor a Deus e descobrir o que Ele quer que vocês façam. Depois, aprendam a pôr de lado seus próprios desejos, a fim de se tornarem perseverantes e piedosos, deixando com satisfação que Deus faça de vocês o que Ele quiser. Isso tornará possível o passo seguinte, que é vocês apreciarem outras pessoas e gostarem delas, e finalmente chegarem a amá-las profundamente. Quanto mais seguirem neste caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente, e se tornarão frutíferos e úteis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer um que deixar de seguir a estes complementos da fé é verdadeiramente cego, ou pelo menos muito míope, e se esqueceu de que Deus o libertou da velha vida de pecado, a fim de que agora ele possa viver para o Senhor uma vida forte e boa. Portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu, e assim vocês nunca perderão a firmeza, nem abandonarão a fé. Deus abrirá de par em par os portões céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu plano é continuar a relembrar-lhes estas coisas, embora vocês já as saibam e estejam realmente andando muito bem. Enquanto ainda estiver aqui na terra pretendo continuar mandando-lhes estes lembretes. O Senhor Jesus Cristo, porém, mostrou-me que os meus dias aqui na terra já estão contados e que dentro em breve morrerei, esperando gravá-los tão claramente em vocês, que se lembrarão deles muito tempo depois da minha partida. Porque nós não temos estado contando a vocês histórias de fadas quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua volta. Meus próprios olhos viram o seu esplendor e a sua glória. Eu ouvi aquela voz gloriosa e majestosa chamando do céu e dizendo: Este é o meu filho muito amado, que tenho muita satisfação nele. Eu estava lá, no monte sagrado, quando ele se manifestou com a honra que Deus, o seu Pai, lhe deu. Portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo, quanto os profetas disseram, cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda atenção a tudo o que eles escreveram, pois como luzes brilhando nos cantos escuros, suas palavras nos ajudam a compreender muitas coisas que, de outro modo, seriam obscuras e difíceis. Mas quando vocês refletirem na verdade maravilhosa das palavras dos profetas, então a luz raiará em suas almas e Cristo, a estrela da manhã, brilhará em seus corações. Porque nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Foi o Espírito Santo, no íntimo desses homens de Deus, quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. 2 Pedro capítulo 2. Mas, naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Estes contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou, porém o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos funestos, de que não há erro nenhum no pecado sexual. E por causa deles Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Estes mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em cavernas escuras e em trevas até o dia do juízo.
E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião Deus destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios, por meio do colossal dilúvio. Mais tarde, ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em montões de cinzas e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas ao mesmo tempo o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem bom, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele, dia a dia. Assim também o Senhor pode salvar a vocês e a mim das tentações que nos rodeiam, e continua a castigar os ímpios, até que chegue o dia do juízo final. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais e malvados, e aqueles que são orgulhosos e obstinados atrevendo-se até a zombar dos gloriosos, sem nem ao menos estremecer, apesar de que os anjos no céu, que permanecem na própria presença do Senhor, e são muito maiores em poder e em força do que estes falsos mestres, nunca falam insultuosamente contra estas potestades do mal. Mas os falsos mestres são insensatos, não são melhores do que os animais. Eles fazem tudo o que lhes dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e mortos, riem-se dos espantosos poderes do inferno, acerca do qual conhecem tão pouco, e serão destruídos juntamente com todos os demônios e poderes do inferno. Essa é a paga que estes mestres terão pelo seu próprio pecado. Pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, e os enganam, vivendo em pecado repugnante por um lado, enquanto pelo outro juntam-se a vocês em suas festas fraternais, como se fossem homens sinceros. Mulher nenhuma pode escapar aos seus olhares pecaminosos e eles nunca se fartam do adultério. Divertem-se seduzindo mulheres frívolas. Exercitam-se em ser gananciosos, e são condenados e malditos. Desviaram-se do caminho e perderam-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro que poderia ganhar fazendo o mal. Porém Balaão foi impedido em seu procedimento louco quando a sua jumenta lhe falou com voz humana, recriminando e repreendendo: estes homens são tão inúteis quanto fontes de água que secaram, prometendo muito e não dando nada, são inconstantes como nuvens levadas por ventos tempestuosos. Estão condenados aos abismos eternos das trevas. Eles se gabam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se dessa vida pecaminosa. Vocês não são salvos por serem bons, dizem eles, portanto, não importa que sejam maus. Façam o que quiserem, sejam livres. Entretanto, estes mestres que oferecem esta liberdade da lei são, eles próprios, escravos do pecado e da destruição. Porque o homem é escravo de qualquer coisa que o domina. E quando uma pessoa livrou-se dos caminhos pecaminosos do mundo ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixou emaranhar pelo pecado e se tornou novamente escrava dele, está pior do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca de Cristo, do que aprender a respeito dele depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Há um velho ditado assim: o cachorro volta ao que vomitou, e o porco é lavado apenas para voltar e revolver-se de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. 2 Pedro capítulo 3. Esta é minha segunda carta a vocês, queridos irmãos, em ambas eu tenho procurado relembrar-lhes, se assim me deixarem, fatos que vocês já conhecem, fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhes trouxemos as palavras do nosso Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar, e se rirão da verdade. Esta será a sua maneira de argumentar: Jesus prometeu voltar, não foi? Então, onde está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação.
Eles esquecem deliberadamente este fato, muito tempo depois que ele tinha feito os céus pela palavra da sua ordem, e tinha utilizado as águas para formar a terra e cercar-la. Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e o céu sejam reservados para uma grande fogueira no dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos, que um dia, ou de hoje a 1000 anos, é para o Senhor como o dia de amanhã. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando, pela boa razão de que ele não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia do Senhor virá com toda a certeza, tão inesperadamente como um ladrão, e então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo, quanto está nela será queimado. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia quando Deus ateará fogo aos céus, e os corpos celestes se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra depois disso tudo, onde só existirá a virtude. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que estas coisas aconteçam e que ele venha, esforcem-se para viver sem pecar, e andem em paz com todo mundo, a fim de que ele se agrade de vocês quando voltar. E lembrem-se porque ele está esperando. Ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação aos outros. O nosso amado irmão Paulo já falou com grande sabedoria acerca destas mesmas coisas em muitas das suas cartas. Algumas explicações dele não são fáceis de entender, e há pessoas intencionalmente ignorantes que sempre estão pretendendo alguma interpretação fora do comum. Eles torceram as cartas dele de todos os lados, para significarem uma coisa completamente diferente daquilo que ele queria dizer, tal como fazem com as outras partes das Escrituras, mas o resultado é a ruína deles. Eu estou advertindo vocês de antemão, queridos irmãos, para que possam vigiar e não ser arrebatados pelos erros desses homens maus, a fim de que vocês mesmos não sejam confundidos também. Mas cresçam em força espiritual e conheçam melhor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória e honra sublime, tanto agora como eternamente. Adeus. Pedro.